até uma pergunta que eu gostaria de trazer para as duas, se você me permitir a pergunta. Manda bala. Na realidade, a gente lida com a questão da prevenção, mas a gente lida com uma prevenção em relação a gente. E essa prevenção em relação a gente vem a partir de uma cultura. E eu queria pegar um detalhe do que a Luana falou no começo, sobre, poxa, a gente prover saúde de uma maneira mais humanizada. Isso tem uma coisa que a vida inteira a gente sofreu, foi com a desumanização da figura do cirurgião dentista. Então você pega programas de TV, por exemplo, que sempre o dentista é o torturador. Olha, vai sentar na cadeira do dentista, vai sofrer. Até hoje você vê muito essa realidade do calma, filho, principalmente pais e mães que às vezes estão subindo com a criança para uma primeira consulta e trazem a criança já, vai doer, mas não, olha, é para o seu bem. Dá uma recompensa, né? Se ele suportar a dor, você tem uma recompensa. Não, e é sinal que ir ao dentista é sofrido, é dolorido, e na realidade não é nada disso mais, né? Dentro da realidade do que a gente pode prover como qualidade, seja pela comunicação, pelo desenvolvimento das tecnologias. Eu queria começar com o assunto medo do dentista. Como é que a gente desmistifica, como é que vocês desmistificam dentro da realidade clínica de vocês a questão do ter medo do dentista? Porque muitas vezes para poder ser atendido, a primeira coisa que eu tenho que enfrentar é o meu medo. E como é que vocês quebram esse paradigma do medo, né? Nossa, é incrível, porque ainda na semana passada a Fabiana teve o prazer de fazer uma live com uma especialista das emoções e nós tratamos muito essa questão do medo. Então, acredito que ela vai comentar um pouquinho em relação a isso. Fabi, compartilha um pouquinho com a gente a experiência que você teve, né? Esse é um assunto muito legal, Rodrigo, porque, pessoal, vocês estão assistindo, porque isso ocorre com muitas pessoas, sabe? 90%, eu falo que 90% dos pacientes que chegam ao consultório, eles chegam com medo. Tem medo de alguma coisa, ou é do barulhinho, o barulhinho da caneta, ou é da picadinha da anestesia, ou é do cheiro. O próprio cheiro do consultório, muitas vezes, faz com que a pessoa já tenha memória, uma memória que a gente chama de olfativa, né? Faz lembrar de alguma coisa e já desperta aquele medo, é um gatilho, né? Que faz a pessoa lembrar de alguma coisa. Então, assim, o primeiro ponto é a pessoa entender que o medo que ela tem do consultório, muitas vezes não está relacionada com o consultório em si, com aquela coisa. É simplesmente alguma coisa que provavelmente já aconteceu lá no passado, que despertou um gatilho, fez ela lembrar daquela coisa. E muitas vezes isso é de forma inconsciente, a pessoa não lembra, né? E na conversa aí entra a parte da comunicação, que eu acho muito legal que você trouxe, porque tudo é referente à comunicação. Se a clínica ela está preparada, se os dentistas, os profissionais estão preparados para se comunicarem com os pacientes, de fazerem perguntas, de se abrirem, de entenderem como que essas emoções dos pacientes funcionam, preenchendo ficha mesmo, deixando por escrito, até um bate-papo pelo WhatsApp, que hoje está tão comum e tem ajudado a gente, né, por câmeras, fazendo uma videochamada, a gente já vai diagnosticando ali se o paciente tem medo ou não. Então, quando ele chega ao consultório, ele já chega, nós já sabendo se eles têm algum problema com relação ao medo ou não. E a gente já vai se comportar também de uma outra forma, a nossa comunicação já vai ser diferente. A gente já vai trazer o paciente para ele entender que lá é diferente. Né? Que o que aconteceu com ele no passado, ou alguma lembrança que ele teve, mudou, porque o profissional não é o mesmo, o ambiente não é o mesmo, o cheiro que ele vai sentir não é o mesmo, então muita coisa muda. E isso, se a gente não trazer agora a consciência para as pessoas, como vocês estão dando a oportunidade agora, eles vão acabar passando para os filhos, como você falou. E vai passando para os netos, e vai passando para os outros. E aí vai continuar nessa geração de sempre ter medo de dentista, do dentista ser algo que é pavoroso. Então, precisamos desmistificar isso. Precisamos fazer com que eles entendam que os filhos deles não precisam sentir esse medo que eles sentiram, porque hoje tudo é diferente.